Bem-vindas todas. Essa é a nossa aula avulsa de setembro sobre Marguerite Duras. Todo mês eu dou uma aula avulsa para as minhas mecenas e essa é a aula de setembro. Tá? Eu vou falar sobre eu vou falar sobre a obra da Duras de modo geral, mas eu vou me focar em dois lançamentos que saíram esse mês, esses últimos meses aqui no Brasil, em nova tradução. É o A Dor, que por acaso é um dos meus preferidos, e o Olhos Azuis, Cabelos Pretos, que não é um dos meus preferidos, mas, como tudo que ela escreve, ainda assim é muito interessante e vale a pena ser falado. E eu vou dar uma geral sobre a obra dela, que eu acho que ela é uma escritora bem interessante da gente conhecer. Ela é bem concisa, ela não gasta palavras. Todos os romances dela são muito curtos. Ela tem romances de 30, 40 páginas, que são quase contos, mas que ela vende como romances de tão densos que eles são, de significados, conteúdos, de possibilidades. Então, beleza. Deixa eu pegar aqui o meu roteirinho e vamos seguir viagem. Tem uma certa qualidade encantatória na prosa da Duras. É como se fosse um feitiço, uma coisa meio hipnótica, sabe? As palavras se repetem, elas se repetem de forma insólita, elas se repetem sendo colocadas em posições estranhas. Aí é uma palavra que a gente sabe o que quer dizer, mas ela é colocada num lugar esquisito, onde o próprio significado dela já não é mais aquele que a gente conhecia. Então a Duras, pela própria localização das palavras, ela, digamos, instabiliza essas palavras. Ela nega, multiplica o significado dessas palavras. E é um estilo que resiste a qualquer análise lógica. Dificulta o trabalho de quem quer falar sobre ela, ou escrever sobre ela, mas cria uma atmosfera de fato inesquecível. A Duras é uma escritora de atmosfera. E aí, por exemplo, as palavras que ela usa. Muitas vezes ela usa um truque, o Borges, num conto Jardim dos Sendeiros, o Jardim dos Caminhos que se bifurcam, no livro Ficções, que é o melhor livro do Borges, recomendo. Ele fala assim, que omitir sempre uma palavra, recorrer a metáforas ineptas e a perífrases evidentes é talvez o modo mais enfático de indicá-la. E a Duras fazia um pouco isso também. Por exemplo, esse livro, Olhos Azuis, Cabelos Pretos, nunca fala, em momento nenhum, de homossexual, homossexualidade, identidade de gênero, orientação sexual, mas o livro era todo sobre isso. As coisas estão sempre girando em torno disso, apesar de nunca estarem sendo faladas. A obra da Duras não chama atenção pelos personagens. Tem escritor de personagem. Tem escritor que criam personagens memoráveis que a gente nunca esquece. Não é o caso da Duras. A Duras, fundamentalmente, está falando sobre si mesma, né? Os personagens mais memoráveis dela são alter egos dela. É como a esposa da Dor ou a menina do amante. Eu já vou falar do amante. Então é isso. Não é uma escritora de personagem. Os personagens mais famosos são ela mesma. A pessoa que mais chama atenção nos romances dela é ela. A Duras era... E veja, e eu digo isso sem crítica, porque eu acho que isso não tira nada do mérito dela como artista. Mas, segundo todo mundo que conhecia ela, e eram todos artistas franceses, ela chamava atenção por quão vaidosa e autocentrada ela era. O assunto principal dela era ela mesma. E isso dá para ver nos romances. Então, as grandes personagens dela são elas mesmas. São ela mesma. Então, não tem grandes personagens, tem ela. Os romances também não são... Ela também não é famosa por enredos elaborados. Os enredos quase sempre são muito curtos ou não existem. Tipo, por exemplo, a Dor, basicamente, a mulher fica esperando o telefone tocar. Esse Olhos Pretos, Olhos Azuis, Cabelos Negros, é um casal no quarto, noite após noite, sem nem transar, só conversando e se olhando. Quando o romance tem muito enredo, é um enredo assim de duas, três linhas, sabe? Então, ela não é uma escritora de enredos.
ela não era uma escritora de personagem. O que nos traz de volta a obra da Duras, o motivo pelo qual a gente volta e volta e volta e volta, esse movimento que nos faz voltar para Duras é muito mais hipnose, é muito mais uma atração. Sabe assim, quando você se sente sexualmente atraído por alguém, você não sabe nem explicar por quê. Então é isso, a Duras, ela atrai a gente no movimento hipnótico, que é muito mais do que simples gosto literário. Ela cria essas atmosferas e nós somos atraídos para essas atmosferas, né? Tem aquele ditado que fala assim: as pessoas podem até esquecer o que você falou, mas vão sempre lembrar de como você as fez sentir. Isso é muito verdade para a obra da Duras. Então, por exemplo, eu posso esquecer o enredo de 1000 livros, mas eu não vou nunca esquecer o desespero cru e sem limites que eu senti lendo a dor. Porque é isso, a gente lê a dor e eu já coloco ali a minha mulher, a pessoa que eu amo, falo, se fosse eu, e se fosse a pessoa que eu amo que está desaparecida, né? É um desespero, é um sufoco. Então é isso. O sufoco que a gente sente lendo a dor, a gente não esquece nunca mais. É, e, tipo assim, você pega um romance de enredo, um Game of Thrones, um Senhor dos Anéis, e você vai esquecer muita coisa, mas essa sensação que ela nos dá são muito vívidas, né? Vamos lá. Tem alguém falando alguma coisa? Ainda não. Então vamos prosseguindo viagem. A Duras, ela nasce na Indochina Francesa em 1914. A Indochina Francesa é hoje o Vietnã, tá? E na época da Duras era uma colônia francesa. Os franceses foram lá, tomaram. É, é, tudo isso é no contexto, naquele contexto de final do século XIX, mais ou menos na década de 1880, que as potências europeias saíram conquistando tudo quanto era país, até país tipo o Vietnã, que estava lá há milhares de anos, tinha civilização, tinha rei, tinha castelo, e eles ainda assim chegaram, tomaram e impuseram sua cultura, sua escola, seu método escolar. Isso é importante. Por quê? Porque a França chegou na Indochina, ela impôs o seu método escolar, o seu sistema escolar, a civilização francesa, e passou a dar estímulos, dar salários, dar prestígios para que franceses brancos saíssem da França e fossem ser professores nas colônias. Então, os dois pais da Duras, o pai e a mãe da Duras, são dois professores que saem da França e vão ser professores na Indochina. O pai morre logo, rápido, e a mãe vira diretora de escola, passa de professora para diretora de escola. E a Duras fala que para eles era muito difícil, porque era uma posição de prestígio, então eles tinham que aparecer socialmente, mas não pagava quase nada, então eles tinham vergonha da pobreza. Ela fala que ela sofria mais por ter que esconder o quão pobre ela era do que pela pobreza em si. O romance chave da Duras, que eu vou falar mais daqui a pouco, que é O Amante, de 84, ele é sobre essa época. É um romance que ficcionaliza a infância dela na Indochina e um caso de amor que ela viveu na Indochina, quando ela tinha 12 anos. Ela, né, rapidamente se revelou uma aluna estudiosa, uma aluna esforçada, ao contrário dos seus dois irmãos homens, que, apesar disso, talvez por causa disso, eram os preferidos da mãe. E a Marguerite, se sentindo preterida e pouco amada, sempre teve uma relação conflituosa com a mãe, justamente porque ela era excepcional na escola, que era o ambiente de trabalho da mãe. E a mãe, ao invés de ficar feliz porque tinha uma filha estudiosa, continuava babando dos filhos que nem iam à escola. E o irmão mais velho da Duras era violento, era babaca, e ela fala muito disso, inclusive também no Amante. Aliás, eu recomendo que vocês leiam O Amante depois de A Dor. Eu acho que O Amante é o outro grande livro dela. Enfim, quando ela faz 18 anos, ela pega o barco, vai para a França e nunca mais volta para o Vietnã, para a Indochina. Tudo que ela queria era se livrar dessa família e ela não tem nenhum grande afeto. Ela gostava muito do irmão caçula, mas o irmão caçula logo morre
e ela não quer saber nem da mãe, nem do irmão mais velho, que era violento, e nem da mãe que protegia ele. Então ela vai para a França, na década de 30, né? Se forma em direito, trabalha numa repartição pública, se filia ao Partido Comunista, se casa com um cara chamado Robert Antelme, e quando Paris é ocupada pelos alemães, ela entra para a resistência. E é essa época que fala dor. Então, quer dizer, as duas grandes obras dela, na minha opinião, que é o Amante e a Dor, é, eles mostram esses momentos históricos bem no começo da vida dela. O Amante, quando ela era criança na Indochina, e a Dor, quando ela tinha 20 e poucos anos, estava recém-casada e fazia parte da resistência na Paris ocupada. É interessante a gente falar um pouco do nome dela. Ela começa, ela começa a escrever ficção em 1943, em plena Segunda Guerra, e ela decide não usar o nome do pai, o sobrenome do pai, né? O nome dela era Marguerite Donadier. E ela, que nessa época era casada, ela decide não assinar o livro, o seu primeiro livro, nem com o nome dela, legal, o nome do pai, né? O nome de família, Donadier, nem o nome do marido, que era Antel. Ela se recusa a ser nomeada por, para e em função de homens. E também, ao negar o nome da família, do que o pai já tinha morrido, ela também dá um tapa na cara da mãe e do irmão sobrevivente, que era o homem violento, que ela culpava pela morte do caçula. Então, olha, vocês são Dona Dia, eu não sou mais, eu não quero fazer parte dessa família de vocês. Meu pai morreu, que eu mal conheci, meu irmão, que eu amava, morreu, vocês é que se virem. E, de novo, o Amante, uma das coisas maravilhosas do Amante, é que retrata essa relação conflituosa da Duras com a sua família. E aí, ao invés de assinar o nome dela de família, ela prefere assinar com o nome da vila onde o pai nasceu e morreu, que é essa, Duras. Então, Duras é o nome da vila natal do pai da Marguerite, e a vila para onde ele volta para morrer. Então, é engraçado porque é um movimento bem paradoxal e bem do contra, e que ilustra bem o tipo de pessoa que ela era. É como se ela quisesse, de um lado, honrar a memória do pai, honrar a região de onde o pai vinha, mas, ao mesmo tempo, afirmar a independência dela de tais amarras, que o nome dela, ela era que dava. Então, tipo assim, a obra dela é cheia desses gestos paradoxais. E uma outra coisa interessante que eu demorei a saber é que ela fazia questão de ressaltar que o nome dela não era Durra, que é a pronúncia que eu imagino é que nós, que não somos franceses, a gente lê escrito Duras, e a gente fala, é francês, então é Durra. E ela dizia que não, que era uma região na França, e nessa região, a pronúncia, o modo como as pessoas daquela região falavam o nome da cidade era Duras, com S final sibilante. Não era do Rá a moda francesa, e, pelo contrário, as pessoas dessa região, e ela, inclusive, achavam que a pronúncia de Paris, do Rá, era afetada. E, por outro lado, para o pessoal de Paris, essa pronúncia Duras é, é considerada meio cafona, meio caipira. Então é muito interessante, porque a Marguerite vem da Indochina, onde ela nasceu e cresceu. Ela se estabelece em Paris, mora em Paris a vida inteira, mas faz questão de escolher o nome de uma cidade, de uma região distante, e que tem uma pronúncia que vai contra a pronúncia de Paris. É como se ela estivesse também dando um tapa na cara dessa cultura metropolitana, dessa cultura da capital da França. Na década de 40, quando a Marguerite começa a publicar ficção, ela ainda escrevia uma prosa mais realista, mais convencional, e os seus editores, na Gallimard, que era uma das principais editoras francesas, ficavam insistindo para ela abandonar essa influência estadunidense, essa prosódia do inglês, e se soltasse mais no francês mesmo. E aí, é na década seguinte, ao longo da década de 50, que a Duras vai encontrando sua própria voz
e começa a produzir as obras-primas pelas quais ela é mais conhecida. A minha preferida, absoluta, tem 3 livros dela que eu amo. Um A Dor, que eu vou falar bastante. O Amante, que eu vou só dizer do que se trata. E a outra, talvez a preferida absoluta, se chama 10:30 da Noite no Verão. E é uma noveleta, é tudo muito pequeno que ela faz. Ela é perfeita e ela é angustiante. E ela é maravilhosa porque ela tem um pouco de enredo. Tem gente que precisa de enredo. Olha, eu não vou nem dizer que eu preciso de enredo. Tipo, por exemplo, eu adoro a Paixão segundo GH e Água Viva, que não tem enredo nenhum. Mas eu confesso que eu prefiro um pouquinho de enredo a nenhum enredo. Então tipo assim, esse livro, 10:30 da Noite no Verão, tem algum enredo, para quem gosta de enredo. São 2 casais numa cidade espanhola, no meio da noite, no meio de uma tempestade, e aí tem um assassinato, e aí tem uma perseguição nos telhados. E, enquanto isso, o casamento, né, do casal está se despedaçando. Então tem um enredo. E, ao mesmo tempo, tem uma atmosfera inesquecível, porque é uma noite muito quente, todo mundo suado, gosmento, incomodado, e aí cai um temporal, e fica todo mundo molhado, e aí inunda, e aí você tem aquele negócio do suor, da chuva, do calor, e ao mesmo tempo todo mundo tá bêbado, todo mundo tá bebendo pra caralho. E tem 2 casais, eles estão no estresse, eles estão se separando, mas tem várias coisas que eles não estão falando. Aí começa a beber, começa a chover, começa a polícia aparecer e as coisas vão saindo. Então você tem a dinâmica do casal, tem a dinâmica da polícia. Então é isso. Tem um pouco de enredo e tem também essa atmosfera inesquecível, suada, calorenta, alcoolizada, alucinada, que só a Duras conseguia criar. Então é o meu preferido. Mas confesso que é só o meu, tá? Ele não é considerado uma das grandes obras da Duras, não. Mas eu amo. Essas duas, O Amante, é em geral considerado a obra-prima dela. Eu concordo que é um romance maravilhoso. E eu gosto muito de A Dor também. Eu acho que A Dor é pau a pau. Talvez A Dor um pouquinho melhor que O Amante. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a falar, alguma coisa a comentar? Digam, digam, nada, nada. Então, ok. Estou seguindo viagem. A obra da Duras tem ciclos. 3 ciclos. Indochinês, indiano e atlântico. A Duras, ela escrevia aos ciclos, literalmente. O sentido que eu quero falar disso é o seguinte. Ela começava com uma obsessão, com alguma coisa agoniando ela, e ela precisava tratar esta coisa ao longo de várias obras, até ela ou esgotar o assunto, ou ser esgotada pelo assunto. E ela não escrevia só livro. Então, ela escrevia romance, noveleta, conto, ela escrevia roteiro de filme, ela escrevia roteiro de peça, ela encenava as próprias peças, ela filmava os próprios roteiros. Então ela produziu e dirigiu filmes, ela produziu e dirigiu peças. Tem vários livros dela que eles aparecem por múltiplos meios. E ela ficava. E o mais engraçado é que ela ficava mudando. Então, por exemplo, ela escreveu um romance chamado Mal da Morte. E aí, quando ela foi, e aí ela foi adaptar o Mal da Morte, eu acho que a doença, eu acho que em português é a doença da morte. Ela foi adaptar a doença da morte para o palco. Só que aí ela aumentou e expandiu a trama. E aí ela desistiu da peça e ela escreveu um novo romance, que é O Olhos Azuis, Cabelos Pretos. Então é muito interessante que O Olhos Azuis, Cabelos Pretos é um romance que expande o romance anterior. Então, isso, no ano, ela publicou um romance mega curto de 50 páginas, e dali a 2 anos, ela publicou um novo romance de 150 páginas, que é aquele mesmo romance que ela expandiu. Então é isso. Ela ficava escrevendo, escrevendo e reescrevendo as mesmas coisas em meios diferentes, cinema, peça, até ela ir se resolvendo. Então, o primeiro ciclo importante é o ciclo indochinês. Do ciclo indochinês tem 3 obras. A primeira, que é a mais famosa, que é O Amante, de 84. O Amante, ela já era idosa, tá?
ela já tinha tido toda uma vida de uma carreira, mas é só no Amante que ela realmente fica mega famosa. E ela ganha o prêmio Goncourt, que é o prêmio literário mais prestigioso da França. Então, o Amante, de 84, ganha o Goncourt e torna a Duras famosa no mundo inteiro. E é a história dela, dessa menina branca francesa de 12 anos, uma mãe professora com um irmão violento, que é pobre na Indochina, e ela começa uma relação com um chinês rico, um chinês filho de papai, filho de um comerciante rico. E tem e aí você tem nisso não só a história de amor em si, que a Duras ela é muito dominadora, violenta. Então nela o sexo é sempre um sexo bizarro, um sexo sempre tem um jogo de poder. Nunca é um sexo fofo, nunca é um amor fofo. Então você tem todos esses elementos de poder meio pervertidos do sexo da menina com chinês, além do fato de que segundo as nossas leis, seria estupro de vulnerável, porque ela tinha 12 anos, mas ela no livro consente, ela gosta, ela quer, ela é dominante. Mas, além disso, além desses elementos que complicam a trama, também tem a questão do colonialismo. Porque é isso, o chinês era rico, mas era chinês, numa sociedade altamente racista. Já a família da Duras eram pobres, pobres, mas pelo menos eram brancos. Então você tem várias cenas maravilhosas, tipo o amante chinês, leva eles para jantar várias vezes, paga tudo, lugares luxuosos, caríssimos, e eles nem olham na cara dele. Porque, tipo assim, eles não querem dever nada para um chinês, um subgente, um sub-raça. Então, é muito interessante o Amante, porque ele tem essa atmosfera maravilhosa da Duras, tem uma história de amor altamente problemática, num pano de fundo do colonialismo francês na Ásia, que a Duras coloca no banco dos réus, porque ela era comunista e era contestadora. Então esse é o Amante, de 84. E esse ciclo indochinês, ele inclui não só o Amante, mas um romance antes do Amante e um romance depois, no qual ela contou a mesma história. Então é isso. Ela tem 3 romances onde ela conta esta mesma história dela, menina, na Indochina, com uma família violenta, com uma mãe professora que namora um chinês rico. São 3 romances. Um de 1950, que foi primeiro, meio esquecido. Depois o Amante, de 84, que fez mega sucesso. E depois um último 91, que ela estava corrigindo o Amante. Ela ficou tão irritada com o sucesso do Amante que ela quis escrever um novo romance para contar a história verdadeira do Amante. Só que todas as histórias se anulam. E isso que é maravilhoso. A Duras era não confiável. Ela era a maior mitômana da própria vida. Né? De certo modo, como Alex Castro, né? Ela tinha biografias apócrifas. Então, tipo assim, a cada livro novo, ela contava uma nova história da vida dela e as histórias se contradiziam. Então, tipo assim, é isso. Nós temos 3 romances onde ela conta essa história da infância dela, mas diversas entrevistas e cadernos e diários onde ela fala disso, e todas entram em conflito. E muita gente desconfiava que, na verdade, nem ela mais sabia. Que é isso. Ela ficcionalizou tanto a própria vida que ela nem mais sabia. Por exemplo, nessas obras todas, tem uma em que o amante asiático é um vietnamita feio. Tem outra na qual ele é um chinês charmoso. Então é isso. Dependendo da obra, o amante muda de nacionalidade, muda de tipo de corpo. Então é isso. A Duras deixa bem claro que não é para a gente confiar nela em termos factuais. Então, esse é o ciclo indochinês. São os 3 romances nos quais ela retrabalha essa história da infância dela com um pano de fundo do colonialismo francês na Indochina. Depois tem um outro ciclo, que é o ciclo indiano, que ele começa com um romance chamado O Arrebatamento, de Lou Westein, que é muito bom.
E aí, tipo assim, alguns personagens, alguns temas, a atmosfera desses romances vão aparecer num outro romance, que é o Vice-Cônsul, e estão resolvidos no último romance, que é o India Song. E o India Song saiu como romance, peça de teatro e filme. Então, tipo assim, o ciclo indiano também tem como pano de fundo o colonialismo europeu na Ásia, com uma diferença que é bem interessante. A Duras tinha um conhecimento nativo da Indochina. Ela nasceu na Indochina, sabia tudo da Indochina. Esses três romances, especialmente o Vice-Cônsul e o India Song, se passam na Índia, mas ela não sabia nada da Índia. Ela escolhe a Índia porque ela não sabe nada. Mas a atmosfera é isso. E não tem um e veja, nem é um problema Duras não saber nada da Índia, porque essas obras não querem, não tentam refletir a realidade local da Índia, mas sim as vidas suadas, vazias, indolentes, alienadas daquela elite europeia que estava ali vendo a vida passar. Então é isso, são livros suados, cara, sabe? Suados, indolentes. Você sente a atmosfera, você sente o calor, é bem interessante. E aí, e aí o último ciclo é o último mesmo, são os últimos livros que ela escreve, que é o ciclo Atlântico. Ele começa com o romance O Homem Atlântico, e daí o nome, né? O Homem Atlântico de 82, que é um romance mínimo de 40 páginas. Ela termina com aquele que eu falei antes, A Doença da Morte, que é de 82. Passa pelos Olhos Azuis, Cabelos Pretos, de 86, que é o romance que eu vou falar mais. E termina com um romance chamado Jan Andrea Steiner, de 93, que é o romance da Duras. Repara bem, o último romance da Duras se chama Jan Andrea Steiner. E esse nome é de uma pessoa de verdade. Esse nome é do último homem dela, do último marido dela. E ela dá esse nome ao seu último romance. Então, esse último ciclo também, ele, ele abandona os temas do colonialismo e os temas políticos, e ele vai falar de relacionamento, de amor, de sexo, de morte. Porque ela também estava vendo a morte de perto. Mas, para eu poder falar desse livro, eu vou começar a falar desse aqui, eu tenho que falar quem é esse cara, quem é o Ian Andréa, a quem que ela dá, a quem ela dedica e que dá nome ao último livro. Então, a Dura chamava ele de Ian Andréa, mas na verdade o nome dele era Ian Lemay, mas ele foi rebatizado unilateralmente pela Duras. É isso. Ela era maravilhosa. Olha que mulher doida. Não só ela se rebatizou e se deu um novo nome, mas ela também começou uma relação com esse cara e falou: Olha só, você não é mais Ian Lemay, não. Você não tem cara de Ian Lemay. Você é Ian Andréa e é isso. E a vida inteira ele foi, ou pelo resto da vida, ele foi Ian Andréa. Ele era 40 anos mais novo que a Duras. Ele faleceu há pouco tempo. Ele morreu em 2014, com 61 anos. E eles se encontram em 1980. Então, em 1980, quando a Duras tinha 66 anos e estava acabada, a Duras bebeu muito, fumou muito, se maltratava. Então, ela chega com 66 destruída. Então, ela tá em 80, com 66 anos. E ela vai para um debate sobre o livro dela, o India Song, num clube de cinema universitário. E aí, depois do debate, ela sai para beber com os alunos. E um dos alunos fica falando com ela até tarde da noite, falando: eu te mandei dezenas de cartas, mas você nunca responde. E fica conversando com ela a noite toda. E aí, quando ela volta para Paris, isso era fora de Paris, ela vai catar as cartas que esse menino tinha mandado e ela gosta das cartas. E ela responde. E eles começam a trocar carta de verdade. E aí passam os meses. Ela está no meio de uma das maiores crises alcoólicas da vida dela. Ela tem que ser internada, ela está fodida. Ela está tomando álcool. Ela está misturando álcool com antidepressivo. E ela acaba. E ela tá sozinha, ferrada, fodida. E ela pede ajuda para ele. E esse menino, né, de novo, 40 anos mais novo, né? Ela tinha 66, ele tinha 26, 25. Esse homem larga a vida dele na cidade dele, pega um ônibus,
atravessa a França, chega na casa dela, começa a cuidar dela e vai morando com ela. Ela dá o quarto do filho para ele e eles ficam. E eles moram juntos por 16 anos. Então é isso. Em 1980, eles se conhecem. Aí o Ian vai morar com ela. Passam os próximos 16 anos juntos, até a Duras morrer em 96. É impossível descrever essa relação deles em termos convencionais. E, e é isso, e é essa indefinição que marca, que assim desestabiliza, que complexifica as obras desse último ciclo, especialmente essa que é Olhos Azuis, Cabelos Pretos. O Ian ele era gay e ele vivia relações passionais com outros homens, né? Ele saía, pegava geral, se divertia, era jovem, mas ele amava Duras. Ele morava com ela, ele era enfermeiro, secretário, ajudante. Ele virou meio que o gatekeeper, que o porteiro dela, é quem decidia quem ia ver ela, quem falava com ela, e ele fez, de fato, dela a prioridade absoluta da vida dele. Ele largou tudo para ficar com ela. E a Duras sustentava ele, amava ele e desejava ele. E por isso ela tinha ciúmes violentos, porque ele saía pegando geral homem, ele não tinha interesse em mulher. Né? E aí, quanto mais ela amava ele. Então, olha que interessante. Ele claramente amava ela, mas não sexualmente. Ele tinha os casos dele na rua, mas estava em casa cuidando dela, amando ela. Mas ela claramente amava ele como homem, ela desejava ele. E ela sofria horrores, inclusive de ciúme, que ele, ao invés de desejá-la, ficava aí na rua desejando o homem, chupando pau por aí. E eles se xingavam horrores, tinha uma relação bem passional. Nesse livro aqui, né, no Olhos Azuis, Cabelos Pretos, tem meio que um pós-fácil chamado A Puta da Costa Normanda, no qual a Duras conta um pouco dessa dinâmica que eles tinham, dinâmica violenta. E aí é interessante porque a Duras sempre teve uma relação meio ambígua de amor e ódio com a questão da homossexualidade. Ela achava muito estranho ser gay. E o fato dela se envolver com o Ian e do Ian ser gay e dela amar o Ian fizeram dessa relação dela ainda mais passional, ainda mais ambivalente. Então, ela ia de um lado ao outro. Algumas vezes, ela falava de ser gay como se fosse uma grande vantagem, como se fizesse um homem ser mais sensível. Por outro lado, ela dizia que ela odiava aquele estilo de vida, ela desprezava um homem que não queria ter filho, e ela achava que todo gay, na verdade, era um hétero confuso, era um hétero que ainda não tinha se decidido. Porque, fundamentalmente, o que percebiam as pessoas que conheciam ela e que deram depoimento é que ela se ressentia dele não amar ela sexualmente como ela o amava. E às vezes a frustração era tão grande que ela pedia para ele ir embora, botava ele para fora, ele voltava, iria, voltava. Às vezes eles transavam lá do jeito deles. Mas o fato é isso, gente. A gente nunca sabe o que está acontecendo na relação das pessoas, né? O fato é que ninguém nunca negou que eles se amaram, que eles se encontraram. E é isso, eles se amaram. Depois deles se encontrarem, eles não desgrudaram nunca mais. E pelos últimos, pelos últimos 16 anos da vida dela, a Duras, essa velha rabugenta e egocêntrica, que era difícil pra caralho, foi amada, cuidada e protegida por esse moço, o Ian. Esses detalhes biográficos são importantes, e eles só são importantes porque tudo no Olhos Azuis, Cabelos Pretos meio que depende desses detalhes, né? O romance mal tem enredo, é daqueles que mal tem enredo. Ele se passa num hotel da costa normanda e um homem contrata uma mulher para dormir com ele. Só dormir, mais nada. E só isso, vem e dorme. Pronto. E aí a moça, que era uma estudante, né, como uma prostituta, né, ela aceita dinheiro em troca de intimidade física. E o homem, numa vibe meio Charazade, ele fica a noite toda contando de um jovem que ele conheceu, um jovem estrangeiro de quem ele foi amante ali naquele hotel e que foi embora e quem está morrendo de saudade desse homem que ele amou. E essa mulher
que tem um visual meio andrógeno, né, que tem os cabelos bem pretos e os olhos bem azuis, como o jovem amante dele, essa mulher lembra esse homem do amante dele que ele tinha perdido. E por isso ele propõe que ela vá dormir com ele, só dormir. É como se ele estivesse se desopilando, se desmamando da influência daquele amante. E a mulher, um pouco como a Duras, ela parece que ela tem tesão no cara. Ela parece sexualmente interessada no cara. Mas o cara não consegue ter desejo por ela, justamente porque ele está travado na memória desse jovem que ele amou. E a mulher, sem poder transar com esse cara, e que pagou ela para dormir com ele, mas que não tem desejo por ela, ela acaba encontrando um outro amante na cidade, com quem ela transa antes de dormir com ele. Então tipo assim, toda noite, quando ela chega para dormir com esse cara, que, de novo, que pagou ela para dormir com ele, ela está chegando de ter gozado com outro homem. Então, essa é a ação. Não tem muita ação. Ficam os dois no quarto, sem nada acontecer. É como se fosse um triângulo amoroso no qual uma das partes está sempre ausente. Você tem o homem e a mulher, e é isso. Você tem o homem e a mulher, e você tem esse amante do homem que sumiu, tem esse homem de fora com quem a mulher transa, que nunca aparece. A gente só vê os dois naquele quarto. E é isso. Na obra da Duras, o amor e o sexo nunca se encontram. O amor e o sexo nunca se comunicam. É por isso que ela chamava que o amor era a doença da morte, que amar é um pouco morrer. Então é essa a história, esse é o enredo, que não é muita coisa. Mas é interessante porque uma coisa que eu falo muito, que a gente não entende, às vezes a gente esquece, é que todo livro clássico, todo livro que foi escrito há 400 anos atrás, digamos, e ainda hoje é considerado um clássico e é lido, ele não foi escrito há 400 anos, já apareceu aqui hoje. Ele passou os últimos 400 anos sendo lido. Ele só chegou aqui hoje porque a cada nova geração encontrou novas coisas naquele livro e continuou lendo esse livro. Vários livros no meio do caminho eram super populares no século XVI, super populares no XVII. Aí eles perderam a popularidade no XVIII e sumiram, nunca mais voltaram. E não chegaram até nós. Ou então, algumas vezes, o livro perdeu a popularidade no século XVIII, mas foi recuperado no século XIX e aí chegou até nós. Mas é isso. Assim como todos nós somos cada um de nós é parte de uma cadeia inquebrável de seres que transaram. A gente olha para trás, tem o pai e a mãe que transaram, tem avós e avós que transaram. E se você for voltando, tem bisavós, e daqui a pouco você entra em outra espécie. Livro também, né? Os livros não surgem no presente. Eles são fruto de uma cadeia de leitura que vai sendo lido. Por que eu estou só chamando a atenção disso? Porque eu acho interessante como que esse livro, que foi feito, que foi escrito em 86, quando muitos desses conceitos não estavam sendo falados, muitos conceitos que hoje, para nós, são importantes. Hoje, a gente fala muito de literatura identitária, né? A gente fala muito de homossexualidade, de literatura gay, de orientação sexual, mas naquela época isso não era tão comum, tava, óbvio que já tinha. Mas não só isso, né? O que é um relacionamento? Esse também, esse também é um livro que coloca em questão o que é um relacionamento, né? Porque é óbvio que eles tinham uma relação sexual. É óbvio que isso que ligava eles um ao outro era sexual, né? Nem que fosse sexual só pela ausência. Mas então eles estavam namorando, estavam transando? Não. É isso. Não há dúvida que eles estavam no relacionamento, mas em quais termos? Que tipo de relacionamento? O homem, ele se deita com homens, mas é exclusivo só com homens. A mulher, ela é meio que andrógena, mas ela é mulher, ela é homem. Com o que ela se identifica, né? Ela sente tesão por um cara gay. Hoje em dia também a gente discute o que é prostituição. Prostituição é ético? Tipo assim, o fato dele pagar ela transforma essa relação em prostituição ou não? Porque tipo assim, prostituição é você pagar por um favor sexual.
Você chamar alguém para o seu quarto para dormir com você, para você se lembrar do seu amante, é um favor sexual? Porque se a relação é sexual, então ela é meio que puta. Então, o que é a prostituição? Onde começa o relacionamento e onde começa a prostituição? Ou, por exemplo, tem muitas relações não monogâmicas que seguem modelos alternativos. Tem relações que são assexuais, tem relações que são BDSM, de dominação, e que não tem sexo, é isso. O relacionamento é assim, a mulher, a mulher chega em casa e o homem cozinha para ela, faz massagem no pé dela e obedece ela e pronto. Eles não transam, ninguém nem encosta no outro, mas é um relacionamento. Relacionamento BDSM. Tem relacionamentos assexuais. Então, quer dizer, hoje, várias questões que são muito mais discutidas, de tipo relação aberta, poliamor, não monogamia, assexualidade, BDSM, é, que hoje a gente discute, naquela época não se falava. E muitas coisas que hoje são muito mais aceitas e muito mais normais, como, por exemplo, ser homossexual, naquela época estava começando a se normalizar. Então é isso. O que é um relacionamento? De que maneira o sexo é necessário ou não para um relacionamento amoroso? Quando que o consentimento já não é mais consentimento? Essa narrativa da Duras, essa narrativa encantatória dela, ela é tão elíptica, ela é tão impressionista, que ela transfere essa sua fluidez, essa sua instabilidade para todos os fenômenos que ela toca. Então, tipo assim, tudo que a Duras fala, seja de relação não monogâmica, seja de orientação sexual, seja de identidade de gênero, dominação, submissão, prostituição, consentimento. Tudo que a Duras encosta fica instável, fica complexo, fica incerto. Né? Ela nunca dá certezas, mas só sobram perguntas. Então, é isso. Como muitos clássicos, esse livro, O Olhos Azuis, Cabelos Pretos, eu não acho que é uma grande obra-prima, mas ele é muito mais rico hoje do que era na época dele. Na época dele, era um romance que a Duras escreveu para tentar entender, para tentar articular ficcionalmente a relação complicada e doida dela com esse moço gay que amava ela, mas não comia ela. E que ela queria transar e não conseguia. Então era uma coisa bem pessoal. Mas é bem interessante como que passaram 40 anos e ele virou um livro um pouco mais político. Ele virou um livro em que várias dessas questões que hoje nos mobilizam são colocadas e discutidas e complexificadas. Então, isso eu acho bem interessante. Gente, eu estou falando há 1 hora sem parar. Eu vou dar só um intervalinho de 10 minutos. São 7h56. 15 minutos. Vamos voltar a 8h10. E aí eu falo doador, tá? Vejam se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. 8h10 a gente volta. Bem-vindas de volta. Essa é a nossa aula avulsa de setembro. Nós estamos falando de Marguerite Duras e agora vamos falar desse romance. Não é um romance, é um testemunho. Ninguém sabe o que é amor. A dor, a dor. Vamos falar da dor. Deixa eu abrir aqui meu roteirinho, vamos lá. Então, é isso. Quando eu falo que a Duras era vaidosa, egocêntrica, ao extremo, eu não estou dando a minha opinião, mas a opinião das pessoas que conviviam com ela e até dela mesma, né? Era uma pessoa que, segundo todos dizem, só se interessava por si mesma. Óbvio que se isso impedisse qualquer pessoa de ser uma grande escritora, ia sobrar muito poucos romances. Quase todos os escritores são, em algum grau, extremamente vaidosos e narcisistas e egocêntricos. É, não por acaso, eu diria que as grandes obras da Duras, as duas maiores obras-primas da Duras, são as obras nas quais ela consegue, não só. Não é que ela consegue sair de si, veja, porque ela nunca nem tenta sair de si, mas são obras nos quais a vida dela entrou em contato com a realidade histórica. E por causa desse, digamos, acidente histórico, é, quando ela fala da vida dela nesse contexto, ela está falando de uma situação histórica, de política e social maior que ela.
ela, ao falar de si mesma, está falando de situações sociopolíticas maiores do que a sua mera biografia. Por exemplo, no ciclo indochinês, né? A Duras ela tem coragem de denunciar todas as opressões do sistema colonial, não só a violência contra os nativos, tá? Que são censurados, suprimidos, mortos, mas também violência contra os franceses pobres. Tipo, por exemplo, os pais da Duras foram bucha de canhão desse projeto colonial. Eles saíram da terra deles atraídos por promessas de riqueza nas colônias que nunca se cumpriram, por promessas que o governo nunca cumpriu. Por quê? Porque ele queria pobre branco lá trabalhando. Então, quer dizer, a Duras era comunista, ela denunciava essas opressões e ela via essas opressões. E só para dar um outro exemplo de um outro cara que eu adoro também, o Camus, por exemplo. O Camus que escreveu O Estrangeiro. Ele foi outro grande autor francófono do século XX, não nascido na França, que também era colonial, era um pé negro, como chamam. O Camus nasceu na Argélia, assim como a Duras nasceu na Indochina, na época colônias da França, e que logo fizeram guerras de libertação. A diferença é que quando a Argélia se levantou para sacudir a opressão francesa, para tentar ser independente, o Camus, que nasceu, se criou na Argélia, viveu na Argélia a vida inteira, toda a obra dele se passa na Argélia, ele não teve a grandeza da Duras. Quando a Argélia se rebelou contra a França, o Camus apoiou a opressão francesa. E ele dizia, cara, tipo assim, eu não posso defender terroristas cujo inimigo é minha mãe, né? Que a mãe dela era uma francesa na Argélia. Já a Duras não só ela apoiou a guerra de independência da Argélia, como ela apoiou o movimento para que nenhum soldado francês fosse considerado desertor por se recusar a ir sufocar a liberdade de um povo. Então ela falou, cara, tipo assim, é o mínimo que a França pode fazer é não obrigar ninguém a ir morrer na Argélia escravizando um povo, não sei o quê. Então é isso. A Duras, com todos os problemas dela, com todo o narcisismo e vaidade dela, ela sempre se colocou contra a injustiça e apoiando os subalternos e os coloniais lutando por independência. Coisa que o Camus, que de certo modo era um homem muito mais razoável, muito mais inteligente, nunca fez, né? Então eu acho interessante a gente falar isso também. O Amante é uma obra-prima justamente porque ele junta essa história do amante chinês, que é maravilhosa, com o pano de fundo da opressão colonial, da pobreza, do racismo. Sem esses dois elementos atuando juntos, o Amante ia ser uma obra menor, como, por exemplo, é o Olhos Azuis, Cabelos Pretos. O Olhos Azuis, Cabelos Pretos, eu acho que é meio chato, porque são dois caras num quarto se olhando. É, e é isso, eu acho que sem o elemento político. Veja, não é que eu estou falando que eu acho que toda obra tem que ser política, tá? Mas eu acho que sem o elemento político, os livros da Duras que não têm esse elemento político acabam caindo muito, sim, no solipsismo. São muito sobre eu, e aí se perdem um pouco. A Dor, né, que é esse romance da Duras, talvez a maior obra-prima dela. Talvez não por acaso ele não pertença a nenhum daqueles ciclos que eu falei antes, né? O ciclo o quê? Indochinês, indiano e atlântico. Qual é, qual é a história? Durante a Segunda Guerra Mundial, Paris é ocupada, os nazistas conquistam a França, ocupam Paris, e ela e o seu marido, Robert Antel, fazem parte da resistência, né? E ficam lá fazendo sabotagem. Tudo. Num dado momento, o Robert é preso e é enviado para um campo de concentração. Aí a Duras passa meses tentando descobrir onde ele está, ligando para todo mundo, desesperada. Ela só consegue encontrar ele depois que a guerra terminou. E ele volta para casa, é um morto-vivo, assim. Ele tem 1,85 m e 35 quilos. O médico falou que se demorasse mais de 2 horas para resgatar ele, o homem tinha morrido. E aí tem todo o processo que ela fica trazendo ele de volta à saúde
E é muito interessante, né? Ela fala assim, ela tem várias páginas sobre o cocô dele. Ela fala, cara, nem o cocô dele parecia humano, sabe? Ele cagava e saía uma merda que não era como nada que eu nunca vi, não era cocô de animal, sabe? Eu não sabia o que era aquilo. Ela fala, demorou 17 dias para ele voltar a fazer cocô de animal. Saiu uma coisa dele que era reconhecível como cocô, sabe? E ele tem que comer aos poucos. Então, é muito interessante. Esse romanceador, ele é todo sobre a espera dela por ele voltar, como uma Penélope moderna, depois o desespero do encontro e depois esse cuidar dele lentamente até ele voltar à saúde. E aí, quando ele volta à saúde, ela se separa dele. Porque durante essa separação, ela descobriu que ela amava ele, que ela tinha, que ele era um grande amigo dela, grande parceiro dela, mas que ela não queria ficar casada com ele, ela tava apaixonada por um outro cara que era um dos melhores amigos dele. E aí eles se separam, continuam amigos para sempre, e ela tem o filho dela, o único filho dela, desse outro cara com quem ela se junta. Esse é o enredo, tá? Quando a gente fala dor, esse livro aqui, na verdade, ele tem 6 histórias. Então, tipo assim, a dor, isso que eu contei, é a primeira história de cerca de 60 páginas. Tem outras 6 histórias que não são tão legais, mas 2 são bem interessantes. As 2 primeiras são bem interessantes. Então, você tem essa dor. Aí depois tem uma que é Senhor X, chamado aqui de Pierre Rabier, que é uma continuação do A Dor, que mostra a narradora, que é a Duras, que ela entabula um tipo de relacionamento com um policial colaboracionista que tinha prendido seu marido, né? Como a França foi conquistada pela Alemanha, a polícia francesa trabalhava com a Alemanha, a polícia caçava a resistência. Então a Duras fica meio que tentando seduzir esse policial que prendeu o marido dela para saber onde que estava o marido. Então, é uma história muito interessante, mostrando essas escolhas difíceis que os franceses tinham que fazer. É isso. A França caiu, a Alemanha conquistou. Eu vou trabalhar na polícia dos alemães para combater o crime, mas será que se eu trabalhar na polícia para combater o crime, eu não vou estar do lado dos alemães? E no caso desse cara, que era um policial, depois da guerra, ele acaba sendo preso e o depoimento da Duras acaba condenando ele à morte. Então, a Duras vai depor um depoimento que fala, não, sim, ele era policial, ele colaborava, ele caçava membros da resistência, ele prendeu o meu marido, e aí executam o cara. E então é bem interessante, é o retrato de um colaboracionista. E a segunda história que eu acho bem interessante, que é logo depois, são as 3 primeiras, se chama Alberto do Capitales. Capitales, no caso, é um bar. Então, o Alberto do Bar Capitales. E nessa história, a gente tem uma narradora chamada Teresa, que ela é membro de uma célula da resistência, e eles capturam esse colaboracionista, que é o Alberto, e eles torturam ele. E, na verdade, quem tortura é essa Teresa. A Teresa é a líder dos torturadores. E a Duras, para não deixar dúvida, ela coloca numa nota: a Teresa sou eu. Então, é uma história também mostrando como que, de certo modo, essa guerra, essa perseguição e tudo isso também digamos, animalizava os franceses. Eles também viravam bicho e eles também torturavam. Então, beleza. A Duras, Jesus, estou com o nariz bem entupido. A Duras, ela publica A Dor em 85. E é bem interessante porque o Olhos Azuis, Cabelos Pretos é de 86 e o A Dor é de 85. São livros muito próximos, mas não podiam ser mais distantes. A Duras publica o A Dor em 85, alegando ter sido um texto que ela encontrou num caderno da época da guerra. O texto estava na caligrafia dela, mas que ela não se lembrava de ter escrito. E é bem interessante isso, porque um escritor adora mandar esse caô. O escritor manda esse caô sempre. A gente inventa isso
na cara dura, sem ter nenhum contato com a realidade. Por exemplo, esse livro maravilhoso, esse romance maravilhoso brasileiro, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, no começo do livro, ela fala que aquele livro, o livro tem 1.000 páginas, tá? E ela fala que o livro, ela encontrou um manuscrito numa gaveta de uma igreja de Itaparica. Então é isso. O livro, teoricamente, não foi a Ana que escreveu. Foi um manuscrito encontrado numa gaveta de uma igreja de Itaparica e que ela só transcreveu. E aí é muito engraçado, porque as pessoas acreditam, cara. Então, tipo assim, a Ana me contando que a gente morou em Nova Orleans na mesma época que isso é. E aí ela falava, cara, já teve dias de eu chegar em entrevista e os caras falam, eu vou perguntar como é que foi que você encontrou o manuscrito, não sei o quê. E eu dizia, não, não, é mentira, não pergunta não, é mentira, é invenção. E que teve um dia que o cara chegou perguntando ao vivo e ela queria te conversar, e cara, como é que foi? Como é que foi o manuscrito? Como é que estava o manuscrito? E é uma coisa bizarra, porque você imagina, um livro tem 1.000 páginas. O manuscrito disso não ia ocupar uma gaveta, ia ocupar um quarto inteiro. Só se você para e pensa na quantidade de papel que representaria aquele livro escrito à mão, não ia caber numa gaveta. Mas as pessoas não pensam isso. Então, mas de novo, quando você é um leitor experiente, você lê isso, você logo desconfia. Fala, não, óbvio. É óbvio que a Ana não encontrou o manuscrito do Defeito de Cor numa gaveta de uma igreja. Óbvio que é um livro que ela escreveu. Óbvio que é uma criação criativa dela. Então, quando a Duras fala isso, quando a Duras publica esse texto em 85, dizendo, ih, gente, era um texto que eu escrevi na época da guerra, eu achei um caderno que eu nem lembrava, ele está na minha caligrafia, mas eu não lembrava de ter escrito, todo mundo desconfiou. As pessoas acharam que era um texto que ela escreveu hoje. Hoje, pronto. Mas, de fato, era verdade. Era verdade. Tem várias coisas interessantes. Por exemplo, o estilo da Duras de 86 é de fato o estilo do Olhos Azuis, Cabelos Pretos. A Dor é escrito no estilo da Duras da década de 40, que é por isso que eu falei que na década de 40 ela escrevia numa pegada um pouco mais realista. A Dor é nessa pegada década de 40. Então, tipo assim, o A Dor está no estilo antigo da Duras. E também, gente, por mais que a gente ache que escritor inventa, a dor é intenso demais, é urgente demais para ter sido escrito tão friamente 40 anos depois dos fatos, sabe? Parece que é uma coisa de momento, do hoje, do agora. E, por outro lado, o manuscrito, o texto, né, o romance A Dor, ele parecia estar dialogando com questões da década de 80, que a Duras não poderia saber lá atrás durante a guerra. Então, veja, a Dura já tinha educado o seu leitor e o público a não confiar nela. Ela já contava a mesma história 3, 4 vezes. Então, quando ela fala que ela encontrou esse negócio num caderno, que é um texto que ela escreveu na década de 40, ninguém acreditou muito. O público apreciou a obra, mas sem se colocar, sem acreditar, nem desacreditar, ou alguns acreditando e alguns não acreditando. Mas deu polêmica. Por exemplo, nessa época, o Mitterrand era presidente e o Mitterrand foi um dos colegas da Duras na resistência. Inclusive, foi o Mitterrand. O Mitterrand, ele é citado várias vezes no Ador, porque foi ele que resgatou o marido da Duras do campo de concentração. Eles eram todos da mesma célula. Então, o Mitterrand falou que ela estava meio doida, que ela inventava coisa. Muitos acharam que era um livro vaidoso, egocêntrico, que ela escreveu só para ela se mostrar, só para ela dizer que ela teve um papel de destaque maior na resistência do que ela teve de verdade. Falei, essa aí nunca torturou ninguém. Imagina se alguém iria deixar essa doida torturar alguém. Então, tipo, os próprios colegas dela, da resistência, criticaram a obra, teoricamente, por erros factuais. Foi interessante porque em 87, né, 2 anos depois, teve o julgamento do Klaus Barbie, que é um nazista. E foi um julgamento super famoso na época, eu me lembro.
E o advogado do Klaus Barbie chama a Duras. A Duras é chamada pela defesa, teoricamente, porque o texto dela, o texto do Ador, demonstrava que a resistência torturava tanto quanto os nazistas. Então quer dizer, o próprio advogado, o próprio advogado do nazista reconheceu que esse livro fazia o jogo dele. A Duras, claro, se recusa a depor, não depor. Mas o que eu acho mais irônico é dos... Que é isso, né? Você faz a cama, você deita na cama. Ela tinha, ela tinha tanta fama de vaidosa que eles acusam esse livro de ser um livro vaidoso e egocêntrico, e eu acho que a grandeza desse livro é em ser o livro menos vaidoso e egocêntrico da Duras. É, a dor, ele exemplifica as diferenças de autobiografia e testemunho. E é bem interessante a diferença. Porque, o que é que é? Porque, na prática, eles são bem parecidos. Tanto a autobiografia quanto o testemunho é um texto não ficcional, ou que está ali na fronteira do não ficcional com o ficcional, escrito na primeira pessoa. É por alguém que viveu alguma coisa e quer dizer o que viveu. Qual é a grande diferença? É que o momento da escrita de uma autobiografia, e aí vem a importância de saber quando que a Duras escreveu esse texto. O momento da escrita de uma autobiografia, ele sempre obedece a anseios mais pessoais, que não dependem do mundo histórico lá fora. Então, tipo assim, eu vou escrever a minha autobiografia porque eu me divorciei e estou mal e estou pensando na vida. Porque eu tive um diagnóstico de câncer e estou olhando a morte na cara. Em geral, é algo da minha vida que me faz querer escrever sobre a minha vida, querer pensar a minha vida. Porque eu estou falando de mim para mim. Já um testemunho é um texto autobiográfico em função de anseios coletivos, históricos, políticos, sociais. Né? O testemunho, por exemplo, é quando a Rigoberta Manchú fala da vida dela como uma indígena, e essa vida dela como uma indígena, essa vida pessoal dela, ela é extrapolável e ela significa, e ela fala em nome de todas aquelas mulheres indígenas que não tiveram voz. Então, isso, a Rigoberta Manchú não está falando por ela, para ela, porque ela quis falar da vida dela. Ela está falando da vida dela enquanto uma mulher originária para representar e dar voz a outras mulheres originárias como ela, que não tiveram essa voz ouvida. Então, um testemunho é sempre uma autobiografia, mas é uma autobiografia a serviço da história, onde a pessoa não fala por si, mas fala por toda uma coletividade silenciada ou subalternizada. Então, não é à toa que a Duras escreve esse texto, de fato, provavelmente em 45, logo depois da guerra, por motivos dela, porque ela tinha passado por aquela experiência terrível e ela queria botar para fora. Então, tipo assim, é um texto que é escrito como autobiografia. Ele é escrito por motivos pessoais. Mas ela só publica esse livro 40 anos depois, quando já surgem motivos políticos para aplicar esse livro. E quais são os motivos políticos? É na década de 80 que começam a surgir as primeiras narrativas negacionistas no local. Começa a surgir a primeira galera dizendo que não é nada disso, imagina. E aí, essas narrativas negacionistas fazem com que comece uma nova onda de testemunho. Porque justamente logo depois da guerra, ninguém mais queria falar da guerra. Mas 40 anos depois, uns negacionistas surgindo, começam a surgir em resposta vários depoimentos de gente que estava lá. E é nesse contexto que a Duras decide publicar esses cadernos que ela tinha escrito na época da guerra. Então, eles são escritos como autobiografia, mas publicados como testemunhos. E nesse livro A Dor, o que é maravilhoso, o que é digno de nota, é que a Duras não é a Duras. A Duras não está falando pela Duras. Mas, pelo contrário, né? Você tem um mar de autobiografias de soldados, falando de batalhas, de vitórias, de coisas. E esse livro é dos poucos testemunhos femininos da guerra, escritos em nome de todas as mulheres que esperaram, que sofreram, que não tiveram notícias, que enterraram seus filhos, seus maridos, seus pais, seus irmãos. Então, é uma
é uma obra de dor sufocante, de espera. Então é isso, é um testemunho, e é isso, e é o testemunho menos egocêntrico da Duras. E aí, beleza, mais tarde, a Duras morre em 96, e aí, em 2006, 10 anos depois dela morrer, saem publicados os Cadernos da Guerra, que são justamente esses cadernos que ela escreveu durante a guerra. E aí a gente vê que, sim, de fato, o texto foi escrito durante a guerra. Essa edição, essa edição da Bazar do Tempo, ela tem uma reprodução dos cadernos. Para vocês verem, deixa eu botar aqui. Então, esses são os cadernos. Então, de fato, a Duras, ela doou os cadernos dela para esse instituto, e o instituto começou a publicar. E aí, por incrível que pareça, essa mulher mentirosa, essa mulher que borrava a fronteira do real e do mentiroso, essa mulher que contou a história do caso dela de criança 20 vezes e cada vez diferente, ela estava falando a verdade. De fato, ela tinha escrito o caderno na Segunda Guerra, e essa história está no caderno. E quando ela vai publicar, na década de 80, ela muda uma coisa ou outra. Mas a dor, né, o texto como nós temos hoje, basicamente é como ela escreveu. E é bem interessante você comparar o texto do caderno, nesse livro Cadernos de Guerra, com o texto da dor, para você ver exatamente o que ela muda, para você ver quais foram as coisas do texto original que ela achou interessante mudar. E tem várias coisas, como, por exemplo, no original ela fala o nome do marido. No A Dor ela fala só o inicial, esse tipo de coisa. Que mais? É, e é bem interessante também quando a gente pensa nesse negócio, que o tempo muda o mesmo texto, né? Esse texto A Dor, publicado em 45 e escrito em 45, seria um texto radicalmente diferente do que o mesmo texto publicado em 85, num outro contexto histórico, radicalmente, radicalmente diferente. O texto não muda, mas porque o contexto muda, o texto acaba mudando, porque ele acaba significando uma outra coisa. É um pouco como se a Duras fosse o Pierre Menard de si mesmo. Pierre Menard é um conto maravilhoso do Borges, que é o seguinte: é a história de um escritor francês que decide reescrever o Quixote no século XX. Mas ele não quer reescrever o Quixote mudando o Quixote. Ele quer reescrever o mesmo Quixote. Só que é isso, você publicar o Quixote em 1600 era uma coisa. Mas para você publicar, o Quixote no século XX, você precisa esquecer 400 anos de história. Dá muito mais trabalho, né? Você publicar o Quixote no século XX é muito mais um ato subversivo do que no século XVI, talvez. Ou talvez seja menos subversivo. Mas o que ele quer falar é o seguinte: ele está reescrevendo o Quixote, palavra por palavra, o mesmo livro, porque ele sabe que aquele mesmo livro publicado no século XX vai ter um significado vastamente diferente do livro publicado no século XVII, mesmo se eles forem idênticos palavra por palavra, né? Então, eu acho que é isso bem interessante, né? Esse texto, escrito em 45, por uma mulher exausta, que acabava de recuperar o marido que ela jogava morto, e que está prestes a se divorciar dele, e que tinha publicado um livro só e que mal era conhecida, é um livro radicalmente diferente de um livro publicado em 85 por uma autora celebrada e canônica que no ano anterior tinha acabado de ganhar o maior prêmio literário do país. Então, são circunstâncias radicalmente diferentes. Em suma, para fechar, A Dor, eu diria que é a obra-prima da Duras, porque é o único livro onde ela de fato vence a Duras, onde ela vence sua vaidade, seu autocentramento, onde ela se deixa ser porta-voz
de uma comunidade maior, de uma verdade maior do que as suas preocupações, obsessões habituais, que são bem interessantes. Eu adoro ela. Tem um livro sensacional, um dos livros mais brilhantes que eu já li na vida, de uma mulher chamada Elaine Scarry. O nome do livro é The Body in Pain, que é o corpo sentindo dor, o corpo em dor, né? O corpo na dor. E é uma reflexão sobre a dor. É muito interessante. É inédito, inédito no Brasil. Mas, em suma, a Scarry defende que a dor destrói a nossa habilidade de comunicação verbal. A verdadeira dor, por definição, ela é incomunicável, porque o fato da gente estar na dor nos impede de articular a dor. A dor é inarticulável. Então, só mesmo uma grande, grande artista da palavra, uma mulher que passou toda a carreira e toda a vida forçando os limites do dizível, uma mulher que escreveu livro atrás de livro, onde a tensão maior do livro é a tensão entre o que pode e o que não pode ser dito. Eu acho que só mesmo essa mulher, essa tipo a Clarice Lispector e poucas outras, só mesmo essa pessoa será capaz de tentar e de articular, e de conseguir articular literariamente essa dor que, por definição, é indizível e inarticulável. Então, de fato, esse romance não é fidedigno historicamente, tá? Ele não é fiel aos fatos históricos. Mas vamos combinar que a Duras nunca se colocou como fonte fidedigna de nada. Ela não é uma fonte fidedigna. Mas o que ela fez aqui é que ela trocou uma fidelidade por outra. O livro não é fiel aos fatos históricos, porque ele é fiel às emoções. Ele é fiel à dor. Eu acho que a gente já tem muitos relatos, histórias, testemunhos de batalhas e massacres da Segunda Guerra, mas a gente não tem nenhum livro, talvez quase nenhum livro, que seja tão preciso, tão cirúrgico na sua descrição das emoções, da dor, do desespero. Então, tipo assim, ele troca uma fidelidade histórica por uma fidelidade emocional, por uma precisão emocional. E por isso, eu acho que talvez a dor seja a melhor articulação literária da dor na literatura. E era isso que eu queria dizer da Marguerite Duras. Então, era isso que eu tinha para falar. Eu quero muito, muito, muito ouvir vocês. Por favor, falem, eu adoro as suas opiniões. Eu dou essas aulas para saber o que vocês vão falar. Eu vou dar um pause na câmera, na gravação, vou tomar um copo d'água, volto em 5 minutinhos. Pensem no que vocês querem falar. Digam, eu quero muito saber como que esses textos bateram em você. Já volto, espera aí. Muito obrigado, todas e todos. Estamos encerrando aqui a nossa aula. Muito obrigado para quem veio. Eu amo a Duras, eu leio a Duras há 30 anos e eu não consigo ter uma opinião formada, porque é isso, ela é estranha, ela é bizarra, ela é hipnotizante. E aí, esse mês, o Rascunho me pediu um texto sobre a Duras e eu fiquei quebrando a cabeça, que eu falei, cara, não pode ser que eu já li 30 livros dessa mulher em 30 anos e eu não tenho o que falar dela. E eu não tinha o que falar dela na ponta da língua, pelo menos. Então eu fiquei quebrando a cabeça um mês para tentar formar uma opinião. Porque é isso, eu tinha muitas opiniões, mas eu não conseguia articular. Porque é isso, ela é uma coisa quase que fora do racional. Então, é isso. Para mim foi muito difícil achar o que dizer nessa aula, nesse texto. E eu fiquei feliz, e eu fiquei feliz de ter conseguido articular tudo isso que eu consegui articular aqui, porque de fato eu estava lendo ela há muito tempo sem conseguir nem dizer, sério, eu não consegui nem explicar por que eu gostava dela, de tão estranha que é a literatura dela. Então eu fiquei feliz de ter conseguido articular isso aqui para vocês. Espero que vocês leiam mais e depois me contem como é que foi. Então é isso. Essa foi a nossa aula avulsa de setembro. Eu vou botar esse vídeo no YouTube. Quem é mecenas e quem me ajuda a pagar minhas contas ganha uma aula avulsa todo mês. E eu agradeço muito vocês por possibilitarem a minha vida. Tá bom? Valeu, boa noite, até a próxima. Beijo.